imaginando, porque até a gente olha alguns profissionais como você, como outros profissionais que a gente... Você vai estadiando a pessoa com o tempo, você tem que ficar, acho que, um pouquinho fora, né? Pra conseguir olhar e ver a grandiosidade daquela pessoa. Porque faz parte da comunicação do Brasil, né? Uhum. As pessoas... Aí tem vezes que o cara fala, você já... Eu vi, tal. Aí depois de anos você vai vendo... Nossa, mas anos de narração. Todos os esportes. Todos não sei o quê. Todos blá, blá, blá. Narra qualquer coisa, a qualquer hora. Janelas, tem um monte de pop-up aberto aí. Você fala, porra, cara, mas que nem aquele atleta, você olha na hora que o cara vai ver as estatísticas do cara assim, você fala, louco, mas Eu posso falar uma coisa pra vocês, muito sinceramente, que eu nunca falei pra ninguém. Às vezes eu nem acho que é tudo isso. Nossa assim, eu senhora. juro. É porque eu faço isso porque eu gosto muito. Mas isso é que é bom, né? Eu me dedico a isso, sabe? Assim, eu vivo pra fazer isso, entendeu? Eu me preparo, por exemplo, fisicamente. Eu sempre fui um cara que cuidei da saúde, jogo tênis, faço ginástica, corro, faço malhação, me preparo vocalmente, ou seja, é óbvio que eu não fumo, bebo gelado, claro, tomo minha cervejinha, mas com parcimônia, não uso pedra de gelo. Eu faço coisas, eu sempre me preparo para fazer e para dar o meu melhor. Para dar o meu melhor. Eu procuro dormir bem, estar bem descansado, não comer coisas que possam me prejudicar. Pô, não vou comer uma feijoada um dia antes que eu vou narrar, porque vai que dá um problema, você entende? Você tem que se planejar para isso tudo. Por exemplo, se eu vou narrar, eu não como nada que possa me provocar gases, porque durante a narração eu posso sentir vontade de arrotar. Sim. Então isso é ruim, você às vezes não consegue coordenar. Então, isso tudo faz parte da minha preparação desde que eu comecei, desde que eu entendi que eu ia ser um profissional daquilo, digamos assim. Sim. Não desde que eu comecei, mas desde que eu entendi que eu preciso ser profissional, então eu preciso cuidar de determinadas coisas que são fundamentais para que eu possa dar o meu 100%. Porque nem sempre você dá o seu 100%. Às vezes também você está com algum problema em casa, você está com algum problema na tua vida, e aquilo ali às vezes reflete. Eu sou muito transparente. Às vezes eu chego na redação e fico quieto. Serginho, o que houve aí? Porque eu sou um cara que estou sempre falando, tô sempre fora, contando histórias como eu estou aqui, né? Falando ininterruptamente. Eu até brinco que se eu ganhasse 1 centavo por palavra, eu estava multibilhardário. 1 centavo, hein? Poxa. Não é 1 cento, não, é 1 centavo brasileiro mesmo. Não. Mas então é isso, isso faz parte também da rotina, né? Mas eu, sinceramente, às vezes eu não acho isso tudo. Nossa. As pessoas ficam assim, pô, cara, tu Você é um mito. Inspirador. Eles escrevem isso, eu falo assim, gente, eu não sou mito, eu vejo outros mitos. Mas eu acho que esse é o segredo. Você é inspirador. E o Faustão é exatamente igual. Esse é o segredo. Eu nem acho que é tudo isso, não tem nada a ver. E assim, tem um lugar de comprometimento que é absurdo, é isso, é o seu comprometimento. Posso falar uma outra coisa pra vocês? A pessoa se colocar no papel da humildade, eu não vejo... Ele não fica criando um monstro na cabeça dele. Com certeza. Porque na hora que você se vê como um super monstro, claro, você cai nessa cilada. Não, o tombo é muito pior. O tombo é muito pior. Pô, até porque a nossa vida é um tempo... A nossa vida é um eletrocardiograma. Você fica assim o tempo todo. Emocionalmente, profissionalmente, familiarmente. É um eletro. Entendeu? Né? Mas é difícil fazer isso. Não é difícil. A pessoa se vê dessa forma. Mas normalmente entra a soberba, então eu sou super, 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 aí você cai nesse papel. Você não pode cair, isso aí é a maior cilada. Esse comprometimento que você estava falando é da pessoa que se vê num papel de humildade que ele faz tudo. Mas os grandes profissionais são assim. São assim. E não é que eu tenha imitado eles, não. É porque quando você chega no determinado ponto e você olha para os lados e vê os caras que são grandes profissionais, eles fazem a mesma coisa que você, sem ninguém ter dito que é para fazer. Porque não existe... Sabe o que acontece? Não existe uma escola de narração esportiva. Ninguém entra na faculdade, eu sou formado em jornalismo e radialismo, ninguém entra na faculdade e aprende a ser narrador esportivo. Você aprende a fazer release, aprende a escrever, aprende a fazer um monte de coisas técnicas do jornalismo, o como, quando, onde, porquê, as perguntinhas básicas para você sair na rua e tal. Isso é uma coisa, é a parte teórica toda, mas a parte técnica você vai aprender quando você estiver fazendo. E a narração esportiva, ninguém te ensina. Eu aprendi ouvindo os narradores, narrando futebol de botão, depois narrando futebol, e aí os outros narradores mais antigos, não fala isso não, fala aquilo, não comete esse erro. Aí você aprende a técnica, porque no rádio, por exemplo, dou um exemplo do rádio, a cada 5 minutos você tem que chamar o placar, então você fica de olho no relógio. Isso tudo você não aprende na faculdade, na escola não te ensina isso. Eu tenho futebol assim... de botão. Sensacional, né? Não, fica pensando assim...
Que narração do futebol de botão. Sabe e eu narrava... Você fica imaginando? Eu narrava igual Valdir Amaral. Vai levando a patota do Flamengo com tu, Cadilho, toca pra Zico. Ele ia fazendo as jogadas e eu ia narrando como o Valdir Amaral narrava, que era um grande narrador esportivo. É muito genial. Que loucura. Que você sabe que o que você tá falando até me conforta num lugar, assim, porque quando eu comecei a me desenvolver como comunicadora, quem me deu a primeira oportunidade foi o Faustão. Eu senti exatamente essa dificuldade. Falava, gente, tá, mas eu vou estudar o quê? Aonde? E ele falava, não tem uma escola que vai te formar comigo, me como olha. Comunicadora. Claro. Vai lá e faz. Claro. Faz e corrige no próximo, e corrige no próximo. E isso pra mim, assim, eu adoro estudar coisas teóricas. Mas não tem pra onde ir, cara. Você só aprende todos nós fazendo. nos espelhamos, porque a gente não, ninguém nasce pronto em nada. O médico que estuda pra caramba, ele teve lá um professor cirurgião que ensinou ali alguma coisa pra ele, qual é a técnica do cara, o cara fica ali em cima da operação, ele relaxa o ombro, ele não relaxa. Tudo isso você tem que absorver. Então, essa técnica que não se aprende, porque isso é em qualquer profissão. Eu tô falando qualquer uma. O cara pode aprender a técnica do engenheiro e tal, mas o peão vai ensinar pro engenheiro que estudou pra cacete uma parada na obra que ele nunca imaginou que estava passando na faculdade, que aquilo podia acontecer. Você entende? E essa técnica do dia a dia, essa técnica da vida, você só aprende na vida. Então é por isso que o Faustão falou isso pra você. Porque eu aprendi muito vendo o Faustão fazer. Você fala, caramba, o cara faz aquilo ali, eu posso fazer uma coisa. Eu aprendi muito vendo outros comunicadores narrando futebol. Pô, o cara fala de uma certa forma, ele imposta, ele vai no meio campo, ele vai assim, modulando, e chega perto da área, você já dá aquele clima perto da área, chutou, defendeu. Tudo isso é uma técnica que você vai aprendendo. Isso ninguém ensina. Não ensina mesmo. É a escola da vida mesmo. Fazendo, errando, acertando, se ajustando, se experimentando, perdendo a vergonha. Perdendo a vergonha, principalmente aprendendo com erro. Isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa erra, às vezes é como o lutador de boxe, ele nunca pode acusar o golpe. Se o lutador de boxe está lá trocando, aí o cara dá um golpe, aí o cara acusa o golpe pro adversário, ele já tá, porra, agora tá minado. Agora eu vou botar o cara nas cordas. Então você, na sua profissão, seja lá qual for, quando você errar, nunca acusa o golpe. Absorve ele, respira de novo, levanta a guarda e vai embora. Aprende mais no erro do que no acerto. Muito mais. Eu brinco, quando você faz uma prova, você pode ver, você grava aquilo que você errou. Exatamente. Gente, eu vou assistir esse episódio 100 vezes. Sério. Eu, tipo assim, Porra, encantada. demais mesmo. Eu ficava aqui, ó.